E aí pessoal, beleza? Eu fiz alguns vídeos aí com relação a escape esportivo, farol de lâmpada de LED, as alterações que tem com relação a guidon, a tudo a isso, né? Ou seja, a legislação. E algumas pessoas, infelizmente, não compreendem muito bem a norma e fica tentando achar brechas. Tá? Com relação a recorrer, pessoal, tudo é possível você recorrer. O Instituto Recorrer, ele existe, né? Um direito. Instituto, quando eu falo no sentido de direito, é um direito de qualquer pessoa contestar qualquer atuação. A defesa ela é garantida no país que a gente vive. Você tem direito a se defender, tem direito a contestar. Se você vai ganhar ou não vai, aí é outro departamento, é outra história. Mas muita gente se dói com relação às autuações que os guardas fazem na rua. E associam erradamente a alteração de característica ao visual do veículo. Ou seja, pintar a cor é alteração de característica. Trocar a roda, o conjunto roda e pneu por outro, não é uma alteração de característica. Por quê? Porque não alterou o visual. Você continua identificando. Tem aqui na frente uma spin, né? Então se você colocar uma roda e pneu diferente nessa spin, ela vai continuar sendo uma spin. Quem olhar vai ver que é uma spin. Mas isso, pessoal, não significa característica somente. A alteração de característica somente se você alterar coisas que deixem de identificar o veículo. Isso é um erro, e é um erro grosseiro que muita gente tem. Quando se fala em características, pessoal, não é característica em termos só de visual, não. É característica técnica. É especificação técnica. Provavelmente muitos falam isso, não sabem, mas uma montadora, por exemplo aqui a Honda, ela não simplesmente faz a moto, desenha lá a moto, projeta a moto, fabrica e vende. Não é assim. Ela faz, né, o projeto, fabrica a moto e ela tem que homologar. O que é homologar? Homologar é conseguir a autorização, no caso aqui do Brasil, para poder registrar esse veículo. Ou seja, ele está tudo dentro dos conformes, de acordo com as normas, e aí passar a vender. Então a Honda ela simplesmente não pode chegar amanhã e inventar uma moto nova, não fazer o processo de homologação e vender. Não pode, tá? E aí é que entra a questão da característica. Na hora que uma montadora ela vai homologar um veículo, isso é algo absurdamente técnico, pessoal. É como uma casa quando vai construir o engenheiro. Existe um projeto assinado por pessoas competentes, não é qualquer um que faz. Tá? Então o veículo ele tem que ter o projeto técnico dele. E aí ele vai ser todo testado. Então, pessoal, a questão das normas, isso aí vai ser diferente de acordo com cada país, tá? Então, milhares de itens são analisados minuciosamente e tem que passar por alguns critérios, tem que ser aprovado. Eu não vou falar detalhadamente, primeiro porque eu não sei todos, segundo porque seria uma lista muito extensa, mas aí entra normas de segurança que seriam o próprio sistema de iluminação do veículo. Para quem não sabe, é também considerado item de segurança. Alguns itens considerados segurança passiva e ativa. O que é um item de segurança passiva? É um item para evitar acidente. Exemplo, o freio. Exemplo, o ABS. Ele é um item de segurança passiva. E o que é o item de segurança ativa? É um item que protege pós-acidente. Exemplo, o cinto de segurança, o airbag. Esses dispositivos são tidos aí como dispositivos de segurança ativos. A deformação progressiva da carroceria, que é uma coisa que muita gente critica hoje em dia. Fala que o carro é muito fino, que qualquer coisa se amassa, mas pessoal, isso é feito de propósito. A deformação progressiva, ela auxilia a proteger o indivíduo dentro do veículo. Então, a intenção é proteger a vida e não os veículos, entendeu?
material vem em segundo plano. A mesma coisa é passar num crash test. O veículo ele tem que ter uma pontuação mínima lá no crash test hoje para ser homologado. Então tudo isso aí deve ser levado em consideração. Questão de nível aí de emissão. Um veículo ele tem uma porcentagem de acordo com a sua categoria. Ele tem um limite de emissões. Então tudo isso é levado em consideração. Tudo isso deve ser levado em consideração. E o veículo ele só pode ser comercializado se ele conseguir passar nesses testes. Então as pessoas elas primeiro precisam conhecer para criticar, tá? Isso é a mesma coisa do que eu venho falando dos óleos. Muito se fala sobre algo que não se conhece. E o exemplo de alteração de característica é um deles. O seu sistema de iluminação, por exemplo, é medido aí o facho de luz, a distância que ele tem que ter mínima e máxima, a altura desse facho de luz. Ela não pode ser alta demais, porque ela pode refletir aí no motorista que vem de sentido contrário, consequentemente pode causar um acidente. Então tudo isso é levado em consideração. Por isso que quando você altera um escapamento, por exemplo, a sua moto ela está fora, ela está descaracterizada, porque aquele escapamento não passou junto com a sua moto pelo órgão que regulamenta para dizer que aquilo está ok, está de acordo com o que manda a legislação. Tá? Então isso também é alteração de característica. Quando você coloca uma lâmpada de LED, você alterou o sistema de iluminação. Qualquer alteração em termos de especificação, tá? Não é de marca. Você pode colocar essa moto aqui, ela usa uma lâmpada de 35 watts, né? H4. Então qualquer marca e qualquer lâmpada que tenha a mesma temperatura da cor, ou seja, a mesma coloração e a mesma potência, ela está dentro do padrão. Você pode colocar. O que você não pode é colocar uma lâmpada mais forte ou uma lâmpada de tecnologia diferente, seja ela a temperatura da cor, seja ela o tipo, né, de LED, xenon, laser. Então entendam de uma vez, quando se fala em característica, não se está falando em apenas visual do veículo, tá? Está falando também de projeto, de especificação técnica. A mesma coisa quando você vai fazer uma reforma na sua casa, porque infelizmente a gente não faz de acordo com a lei, mas a lei ela pede o seguinte: você tem que pedir autorização ao Estado, à prefeitura no caso, colocar lá a plaquinha, tem um projeto assinado por um arquiteto ou um engenheiro. Esse projeto tem que ser aprovado e aí sim é que você pode realizar a obra. Não é simplesmente você chamar o pedreiro, como a gente faz, vai lá, diz a parede que quer derrubar ou levantar e coloca. Não é assim que funciona. Aí isso está errado. A gente faz, 99% das pessoas já fizeram isso e nunca deu nada, mas não significa dizer que não está errado. A mesma coisa é escape. Você anda com seu escape e aí na sua região não implicam. Você nunca tomou multa, nunca nenhum guarda criticou, ótimo, beleza. Mas você está andando com seu veículo irregular. Qualquer alteração em qualquer que seja o componente do veículo, de especificação técnica diferente do que vem original, precisa constar no documento do veículo para ele estar regularizado. Procurem saber o que é homologação de veículo, que aí você vai saber do que eu estou falando. Infelizmente, como a grande maioria das coisas aqui nesse país, quem critica é quem não conhece, quem não entende. E fica aí misturando uma coisa com outra, misturando coisas que não tem absolutamente nada a ver. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!